E a gente pula agora para o Conexão Responde, que é o outro quadro também do programa, que a gente vai ter uma perguntinha para hoje. A gente recebeu através do Instagram, de um dos nossos seguidores, uma pergunta se é fácil abrir o próprio negócio na Nova Zelândia. Então, essa pergunta a gente não respondeu no próprio Instagram porque é uma pergunta um pouco mais complexa. A gente teve que fazer um pouco de pesquisa, apesar que um aspecto dessa pergunta eu já sabia que é em relação a self-employment. Tipo, se você pode trabalhar para você mesmo. Tipo, MEI. é, meu escravo individual. Enfim, se você pode... Autônomo. Autônomo, tá tentando lembrar essa palavra. Se é permitido, eu já tinha pesquisado a respeito disso, porque o meu visto é um visto de estudante, e no meu visto eu não posso. Mas no visto da Isadora, por exemplo, que é um visto de partner e é aberto em termos de trabalho, ele tem... É como se fosse um visto de trabalho comum. É um visto de trabalho comum, no fim das contas, né? Mas é ligado ao visto principal. Ela poderia trabalhar como autônomo, se fosse o caso. Então, tipo assim, é um desses aspectos. Mas a pergunta foi mais em cima de abrir um próprio negócio. Então, eu acho que ela acaba indo um pouco além disso. E, assim, a Nova Zelândia, ela foi, pelo 4º ano seguido agora, ela foi eleita como o país com o melhor business-friendly environment, no sentido de... eles usaram para medir isso, os passos necessários para você abrir uma empresa. Então, assim, a Nova Zelândia é o país que tem menos passos necessários para você abrir uma empresa. Então, no papel, é muito fácil abrir uma empresa aqui. Na prática, tem um pequeno No problema... papel moeda? no papel moeda é fácil em qualquer lugar do mundo, né? Peraí, como é que eu perco a oportunidade dessa? Eu baixei esse efeito pra isso. Nossa! Tô aqui Um pequeno delay, aqui, mas funcionou. dando bobeira aqui, piada maravilhosa, adoro. Mas enfim, no papel é muito fácil a gente abrir uma empresa aqui, só que aí tem uns problemas de visto, né? Porque tem alguns vistos que permitem você abrir uma empresa aqui e outros vistos não. E basicamente, a maior parte desses vistos ele tem uma condição que não está escrita ali, que é basicamente você ser rico. Então, se você for rico, tudo é mais fácil, gente. É tudo muito mais tranquilo. O que eu achei mais curioso de todos os vistos é, sem sombra de dúvida, o Active Investor Plus Visa. É o facinho, é o mais tranquilo. É o mais tranquilo, não tem burocracia nenhuma, você só tem que ter 15 milhões de dólares na conta. Mas assim, fora isso, gente, tá tranquilo. Inclusive, gente, a gente quer anunciar que a Rafael acabando o mestrado, a gente vai abrir nossa própria empresa, o nosso boteco, que a gente vai investir os 15 milhões de dólares nessa empresa. Esses 15 milhões de dólares que a gente tá guardando na nossa conta. Que a gente tá guardando. Toda vez que eu falo que eu não tenho dinheiro no banco é mentira, gente. Eu tenho 15 milhões de dólares no banco. Eu preciso descobrir que banco é esse, mas assim, eu com certeza tenho algum banco por aí. Mas tem outras opções. Tem o Parent Retirement Resident Visa, o Entrepreneur Resident Visa, mas todos eles têm um pré-requisito financeiro. Agora, o que é mais acessível para nós, e quando eu digo para nós, eu digo para pessoas brasileiras e não eu e Isadora, porque para nós não é acessível. Mas o que é mais acessível é o Entrepreneur Work Visa, que você pode abrir, você precisa ter 100 mil dólares na conta. Nossa Senhora! Não, é muito, ainda mas assim... assim, nós, eu não conheço ninguém. Não, tudo bem, mas sabe o que eu acho? Se você está com um plano de abrir uma empresa, no fim das contas, para você abrir uma empresa aqui, você vai precisar de mais ou menos mesmo. 100 mil dólares? Você pensa aí, você vai ter que, sei lá, depende de que empresa que você está fazendo. Lógico que tem microempresas que você não precisa de tanto assim, né? Mas aqui você está pagando em dólar as coisas, né? 100 mil dólares é 20 milhões de reais. Enfim, né? Matemática passando longe aqui, mas... Você até travou. Mas aqui, se você for levar em consideração tudo que você vai ter que pagar, a questão de imposto, alugar um lugar, que certamente você vai ter que dar fazer além uma do contrato, reforminha. Você vai ter que dar uma reforma, você vai ter que... Como é que chama? Quando você paga um dinheiro e ele fica preso lá até você sair do lugar. Esqueci o nome desse negócio. Igual a gente tem no aluguel, a gente paga 4 semanas adiantado. Bonde. O bonde. Você vai ter que pagar um bonde, vai ter que fazer, enfim. Um bonde. Eu acho que contando tudo, divulgação e tal, você vai acabar precisando de dinheiro mesmo, não tem jeito. Então, assim, é lógico que tem empresas que seria muito mais barato você abrir, né? Mas de certa forma razoável. E você precisa de um business plan também, você precisa fazer 120 pontos no sistema de pontuação deles. E aí entra critérios tipo se você fala inglês ou não, se você tem a comprovação, né, se você tem algum daqueles certificados, tipo IELTS, alguma coisa que você fez, como é que chama isso de proficiência, né? Certificado de proficiência de inglês. E tem algumas outras características dependendo da sua experiência, enfim, tem a lista lá, mas você tem que fazer 120 pontos também. Então, se você juntar esses três,
você consegue esse visto e esse visto te dá a possibilidade de abrir a empresa e você vai passar por um ano meio que de um período de avaliação da empresa. Então é para ver se a empresa está dando certo ou não. Aí você vai ficar com um ano com ela aberta. A partir desse tempo de um ano, você tem que ficar mais 3 anos trabalhando na empresa. Seria um período de manutenção, mais ou menos assim. Se você conseguiu manter a empresa por 3 anos, é sinal que ela está indo adiante, né? E a partir disso, se você completou tudo isso, você pode aplicar para um Resident Visa usando essa empresa. Então, no fim das contas, o que você 4 precisa... anos aí de... para abrir você precisa desse 100 mil business plan e os 120 pontos na pontuação. Se você fez isso, você consegue esse visto, você já consegue abrir a empresa. E aí, já complementando a informação, você pode usar essa situação sua para conseguir um Resident Visa no futuro. Mas aí vai passar 4 anos. Mas aí esse Resident Visa já é a permanente, né? Não é a... Não, nenhum Resident Visa... vai direto não, pro você permanente. nunca pega permanente. Você pega o temporário, aí você fica mais 2 anos e transforma ele em permanente. Nossa, isso aí é uma pessoa que tá querendo um negócio mesmo, né? Porque é muito trabalho. É bem trabalhoso esse aqui. Se você estiver usando ele para caminho para residência, mas você sabe, eu acredito que é lógico. Outros caminhos sejam menos caros e mais rápidos. Não, tudo bem, mas eu acho que isso aqui é um caminho, assim, relativamente seguro e bem interessante. Mas... Para quem tem o dinheiro, o problema é ter o dinheiro. Sim, e também para um negócio muito específico, né? Que você tem muita certeza que isso vai para frente. Porque são 4 anos que você tem que manter um negócio funcionando bem. Realmente assim, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, não é simples, né? Eu ia perguntar, esse primeiro ano inicial aí, o que é funcionar a empresa? Tipo, tem que dar um certo lucro, um limite? Assim? Não existe, como quase tudo que está no site da imigração, não tem informação. É bem bola subjetivo. De cristal. É subjetivo. O que eu imagino é que você deva ter que comprovar a viabilidade. Tipo assim, você está sobrevivendo com isso, dá dinheiro para sobreviver, mas não é que você tem que dar um lucro específico X. Mas, enfim, eles não falam isso. Não sei se existe essa informação em algum outro campo, mas referente ao visto, não tem essa informação. Mas, assim, isso é uma das grandes reclamações que a gente faz aqui a respeito, principalmente do site da imigração, né? Mas, assim, os sites governamentais em geral, né? De direito trabalhista e tudo, tem muita coisa que fica muito aberta. Então, a gente não sabe o que eles consideram como esse caso, como dar certo ou não, né? Uhum. Eu estava conversando com a Monique esses dias, ela comentou também do site da imigração. Ela estava olhando alguma coisa de visto e falou, eu não consigo saber nada. Eu entro no site, eu não consigo saber nada que eu preciso. Eu preciso sempre de uma orientação específica, assim, como fala? Tipo o Peterson, especializada. Assim, esse próprio caso, a resposta de hoje dele, por exemplo, eu nunca vi isso no site da imigração. Assim, pode ser que esteja lá escondido em algum cantinho que eu não achei. Mas quando você entra no próprio... tem a descrição, né? Quando você entra, você clica no negócio do visto, aí tem os requisitos, tem tudo, lá tem a descrição, tem os detalhes dele e tal. Não tem lá. Sabe? Então, assim, às vezes tem essa informação escondida, o que não deixa de ser uma má organização, né, assim, da informação, porque é uma informação relevante, né? Eu acho que teria que estar, tipo assim, ali onde que tá falando, você pode ganhar 50 pontos com trabalho, assim, assado. E aí tinha que ter, tipo, no mínimo links, um linkzinho ali falando das condições, mostrando as condições são essa, aquela outra, você tem que ficar 1 ano e tudo mais. Tá? Então, assim, não ter isso... eu acho que é um problema muito grande. Então, é por isso que a gente precisa de ajuda de outras pessoas que estão especializadas nessas áreas, né? Então, assim, eu até imagino, se eu fosse abrir uma empresa aqui, eu ia procurar alguém também que tem conhecimento na área, né? Talvez um contador que possa me esclarecer esse tipo de coisa, enfim, ia ter outros detalhes. E aí que a gente até entra em muitos dos pré-requisitos financeiros de vistos aqui, é que, na verdade, eles são... de certa forma ilusórios, né? Porque você pode sempre jogar um pouco para cima. Se você tem que, eu tenho que comprovar que eu tenho, sei lá, $30 mil na conta para conseguir esse visto. Você tem que comprovar que você tem $30 mil, mas você tem que lembrar que você vai ter que pagar traduções, você vai ter que pagar o processo de visto, você vai ter que pagar uma série de documentos, enfim, com seus gastos todos, você tem que ter aquele dinheiro na conta, mas você tem que ter um dinheiro extra ali para você gastar para você cobrir essas necessidades, né? Esse desde aplicação para visto de estudante, né? Qualquer até um. o mais simples possível. Qualquer um. Você sempre paga, você sempre paga, tem vistos baratos, nada é barato, né? Mas assim, tem vistos baratos e vistos Alguma coisa caros. barata para você, Rafael? Então, mas eu acho que, tipo, sei lá, o visto, na vida, no mundo. Um visto barato de $400 não é barato, né? Existe alguma coisa barata no mundo para você? Existe algumas coisas, né? Enfim. Mas o visto de residência é a maior paulada que tem, né? $5 mil. Você já tá sofrendo aí? Eu já tô sofrendo agora, pô.
Ai, meu Não Deus. sei nem quando vai rolar de pedir, mas, porra, $5.000 pra você pedir um visto é inacreditável, cara. Eu olhei isso e falei, não, gente, tem um trem errado, não é possível. Desistiu. Aí eu Dizia, entrei- não quero ser residente Aí eu entrei no dessa Nova site, Zelândia mais não, não. eu entrei no site, tá errado mesmo, é 5 mil, né? 4.900 e alguma coisa. Falei, parabéns, cara, isso aí tá, ó, joia. Meu Deus. Mas enfim, tem os outros vistos, os vistos mais simples são mais baratos, né? Mas você tem que levar isso em consideração quando você tá separando o seu dinheiro para vir para Nova Zelândia, porque isso aí vai pesar também, sabe? Então nunca é só aquele valor. E eu imagino que no caso de abrir uma empresa, por exemplo, você vai ter outros gastos bem maiores do que você está fazendo um visto simples de estudo, por exemplo. Talvez você vai ter que contratar um contador, talvez você vai ter que fazer alguns levantamentos internos aqui para ter uma noção do mercado. Você vai ter gastos extras que não estão dentro desses 100 mil, né? Ou seja, tem que ser rico mesmo. Pelo menos pro nosso padrão, né? Porque, gente, quem tem $100.000 não é rico, não. Deixa eu contar pra vocês aí. É importante ter consciência de classe, tá? Verdade. Importantíssimo. Mas quem tem 15 milhões de dólares né? Ou não? Aí eu já acho que... Já entra? Aí eu já acho que entra na classe que a gente tem obrigação moral de detestar. Eu vou fazer outro comentário. O self-employed visa... Visa? Não tem um visto de self-employed. Self-employed... não. Tem um trabalho, né? Sim, self-employed, o visto... abrir empresa como autônomo. Uhum. Por exemplo, no nosso caso, que a gente vai pedir o visto hora que você terminar o mestrado, nós dois teremos visto de trabalho. Sim. A gente poderia abrir um autônomo. Pode. Por exemplo, se você quiser abrir uma coisa, um boteco. Não pode, né? Não é autônomo isso. Não, mas no nosso caso... cara, eu tenho que confirmar. Sinceramente, eu não sei nesse caso. Não, pode sim. Se você tem visto de trabalho... Mas não é um autônomo. Não é autônomo, mas aqui tem uma categoria que é semelhante a... Na verdade, assim, quando você é autônomo, quando você é self-employed, você pode contratar uma pessoa. Aqui também. Eu sei porque que MEI no Brasil você pode contratar uma pessoa. Mas tipo assim... É isso mesmo. Aqui é uma pessoa, se eu não me engano. Mas eu não sei se tem condições, tá? Então, eu acho que é importante quem tiver interesse nessa área específica consultar. Eu já tô aqui pensando. Porque assim, na prática, se você for pensar, tipo, trabalhar como autônomo e abrir uma empresa são coisas completamente diferentes, né? Mas assim, muitas vezes elas se misturam, né? Você trabalha como autônomo, mas você tem uma pequena empresa, né? Eu não sei exatamente como funciona, não, pra te falar a verdade. Eu sei que, por exemplo, no trampo de massagem lá, enquanto a minha chefe não teve o visto de residência, ela só podia contratar uma pessoa. Mas ela podia contratar uma pessoa. Agora, eu não sei qual que era a condição, entendeu? Aí, a partir do momento que ela teve residência, ela modificou o sistema dela. Ela era autônoma até então? Eu não sei se é essa a categoria exata. Tá. Porque eu tô com medo de falar que é autônomo e ter estratificação. É isso que eu ia comentar, sabe? que devem ter, tipo, dentro dessas opções, deve ter várias coisas também, né? Tipo, várias opções. Dependendo, não sei se tem... Você chegou a ver sobre nacionalidade? Se tem alguma coisa... Nacionalidade não, tem só do visto, né? Como assim? Dependendo do seu visto, você pode ou não abrir empresa ou pode ou não ser autônomo. Ah, tá. Mas não tem especificação de nacionalidade, não. Tá. Enfim, eu acho que vai ter alguns detalhes aí que são importantes, mas eu acho que a parte mais importante que a gente tinha para cobrir era falar que com um visto de trabalho você pode ser autônomo, porque muitas vezes, ser autônomo acaba sendo um degrau para você depois abrir sua empresa, né? E você pode, como autônomo, exercendo sua profissão como autônomo, juntar o dinheiro necessário para depois você tentar esse tipo de visto, por exemplo, como um empreendedor, né? É uma boa área, por exemplo, para cabeleireiro, pessoal, mulher que tem dons, né, de fazer unha. A própria massagem que eu mencionei é uma possibilidade, né? E não deixa de ser também, tipo, como que fala, gente? Nossa, me deu branco já. Esqueceu as palavras em português. Não, é pior que nem é português. Personal trainer. Nem é português. É só porque eu esqueci o nome da profissão. Mas, tipo, é uma possibilidade também. Treinador é uma boa. Em qualquer outra área. Você pode fazer e depois abrir uma academia, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí, assim, se você juntar o dinheiro suficiente, você entra faz o pedido desse outro visto, modifica a sua situação e abre a sua própria empresa. Entrepreneur. É mais francês do que inglês. Né? Enfim... Enfim, isso. Então é isso, gente. A gente tentou passar o máximo de informação possível, mas é claro que vai ficar algumas coisas pendentes, porque nós não somos especialistas na área. Então, o que a gente aconselha, se você tem $100.000 e vai abrir uma empresa, é bem provável que você tenha dinheiro para pagar um contador. Então, assim, paga um contador. É bem provável que se você
que seja necessário que você tenha É. dinheiro para pagar um contador. Assim, para esclarecer os detalhes a respeito disso, mas assim, é bom saber que existem essas possibilidades e existe esse espaço. Você pode entrar aqui como um trabalhador de outra área, pegar um autônomo e depois disso evoluir, depois fazer o pedido do de empreendedor, né?